Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Hoje no Salmo 49. Meus irmãos, Salmo 49 eu vou ler hoje na versão Ara, Almeida Revista e Atualizada. Vocês já sabem que primeiro eu leio o Salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando o que Deus falou comigo, falou no meu coração, e você seja muito bem-vindo para comentar também se Deus falou algo ao seu coração aqui embaixo nos comentários. Sem mais delongas, sem mais papinho, sem mais papo furado, vamos ler o Salmo 49. Você que tem a sua Bíblia física, acompanha aí comigo. Salmo 49 vai ter um título na minha Bíblia e está escrito assim: A vaidade do homem. Salmo 49, Salmo dos filhos de Corá. Hoje eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Vou dividir em duas partes para não ficar muito cansativo. Versículo 1. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores de toda a terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem? Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir a alma, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se, morrem os sábios e perecem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Versículo 12. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Vou ler até o 12, assim como o Senhor me instruiu, e só até aqui, irmãos. Primeiro versículo, irmãos, que eu quero comentar aqui com vocês é o versículo 5, onde vai estar escrito: Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem. Irmãos, isso aqui que o salmista está colocando nesse versículo é difícil, porque ele mesmo vai se questionar. Engraçado que a gente vê muita sabedoria e inteligência na Bíblia no fato de que os salmos e muitas passagens vão falar sobre o autoconhecimento, sobre o que a gente conhece hoje como a terapia, a psicanálise e, sabe, o papel que os psicólogos, os psiquiatras fazem. O próprio salmista vai falar para si mesmo, né, para a sua própria alma e para os que estão ao seu redor. Por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteiam a iniquidade dos que me perseguem? Ou seja, o salmista não está só sofrendo com a iniquidade dos que o perseguem, mas aqui ele está num dia de tribulação. Aqui ele está num momento de tribulação, e no momento de tribulação ele é salteado, né, roubado pela iniquidade dos que o perseguem. Essa passagem aqui, esse nome que ele usa, saltear, é roubar. Nós sabemos que a tradução disso é roubar, a pessoa pegar algo de você. Eu creio que aqui é como se o salmista estivesse expondo que a iniquidade do que o persegue salteou a alegria dele, roubou a alegria dele em um momento de tribulação.
o que deixa essa passagem mais forte, o que deixa esse contexto mais forte ainda. Porque como que a gente não vai se abater, né? A gente é carne, a gente é humano. E nesse versículo o salmista vai perguntar a si mesmo: por que eu de temer nos dias de tribulação, quando me acontece isso, quando meu inimigo vem me saltear? Ou seja, a alma dele certamente está atemorizada, está temendo pela perseguição, pela angústia, pelo contexto que ele está vivendo. Ele está passando por um momento de medo. E ele vai questionar a própria alma numa tentativa, eu creio, de amenizar a situação. Por que você está temendo? Por que você está sentindo isso que você está sentindo? Eu sei que você está num momento de tribulação. E chega até a ser engraçado, né? Porque ele pergunta para a própria alma uma coisa óbvia, porque quem que não vai temer num contexto desse, no dia da tribulação, quando o inimigo vem afrontar, né? E ele faz essa pergunta à própria alma porque o poder de Deus, o Evangelho, não faz sentido numa lógica natural, numa lógica humana, mas no contexto sobrenatural. Quando as coisas parecem que estão perdidas, é aí que o poder de Deus entra. Versículo 6, ele vai descrever os seus perseguidores, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ou seja, o salmista está atraindo um contexto sobrenatural, né, para a alma dele não se abater numa situação óbvia que a alma com certeza se abate. E aqui ele está apresentando o contexto do inimigo dele. O inimigo se move de acordo com o natural, com a segurança da força do próprio braço, do que a própria força dele alcançou, que são as riquezas, e no que ele se gloria. Eu já lembro aqui de Amã, né, que perseguiu Mardoqueu no livro de Esther. Ele se gloriava com suas riquezas, com seus filhos, com seus bens, quando o próprio Senhor Deus ele vai confundir toda a vaidade de Amã e vai glorificar, né, o nome dele através da vida de Mardoqueu. Versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Versículo 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, ele vai tentar até morrer e para sempre não vai conseguir pagar o resgate da alma do irmão. Ou seja, o salmista está aqui expondo a loucura do que é confiar no homem, confiar nas riquezas dessa terra, porque o que realmente importa é a eternidade. E não é nenhum homem que vai conseguir pagar, né? Foi um homem, mas foi Jesus. Foi um homem, mas foi Deus ao mesmo tempo. Mas entendeu? Ele está querendo dizer aqui que um homem natural, que não é Deus, que não foi o homem que redimiu os nossos pecados, que foi Jesus, um homem que é o seu irmão, ele não tem o poder de resgatar a sua alma. Ele não tem o poder de, ter o domínio da sua vida, conseguir resgatar a sua alma, conseguir te pegar na palma das mãos e dizer: eu te remi, eu te resgatei, eu te salvei. Só um pode fazer isso, tem esse poder e essa autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é como se o salmista expusesse aqui, por que eu vou temer a afronta de quem não pode salvar a minha alma, a afronta de quem eu sei que não tem poder sobre a minha vida? Antes eu vou me preocupar em agradar aquele que salvou a minha alma, que me redimiu, que tem o poder da minha alma, dos meus dias, tem todo o cuidado sobre a minha vida na palma de tuas mãos, que é o Senhor Jesus, o Deus vivo. Então, o salmista, expondo a tolice de temer o homem e de querer confiar nele, e a confiança em Deus, onde realmente nós devemos temer, quem nós devemos realmente temer e onde nós devemos colocar a nossa confiança, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus. Como ele diz aqui no versículo 8, né? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, eles poderiam tentar salvar a minha alma para sempre,
mas eles não conseguiriam pagar o preço da redenção de uma única alma, que seria a minha alma. Versículo 9, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porque se pode ver, morrem os sábios e perecem tanto o tolo como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Os seus pensamentos no seu íntimo é que as suas casas serão perpétuas e suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Isso aqui eu achei engraçado, porque antigamente isso era um costume, né? A gente vê na própria Bíblia as pessoas, né, colocando os patriarcas, essas pessoas da antiguidade, colocando o seu próprio nome, o seu sobrenome, né, na sua terra. O homem tem essa vaidade, né, de que parece que enquanto ele vive, parece que tudo aquilo vai durar para sempre. Mas o salmista está querendo dar uma outra visão para a gente, ampliar a nossa visão, no modo de que nada disso aqui é eterno. E ele está convidando quem está ouvindo, né, porque era cantado salmos, ouvindo o salmo e lendo o salmo, a enxergar nessa ótica eterna a tolice que é a vaidade do homem. Versículo 12, o último, vai estar escrito: todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Eu vou ler o versículo 13 porque complementa tudo que eu disse até agora. O último versículo, esse 13, que vai estar escrito: tal proceder é estultícia deles. Estultícia é como se fosse idiotice. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. É verdade, a gente vê que muitas pessoas tentam se envaidecer com sabedoria humana, com toda aquela filosofia de que a gente tem que alcançar certo sucesso, de que a gente tem que deixar a herança, de que a gente tem que, sabe, crescer na vida. E isso tudo vai passar. Não é isso que importa, o que importa é a eternidade. E é isso que o salmista quer, que nós nos atentemos nesse salmo, porque, como ele diz no versículo 5, lá no começo: por que eu de temer nos dias de tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem? E tudo isso aqui que eu li até agora é a conduta e o pensamento de quem tem a mente presa nessa terra, no físico. E o salmista diz: por que você teme, ó minha alma, no dia da tribulação, quando me salteia a iniquidade de pessoas que têm esse tipo de pensamento, esse tipo de proceder? Eles não vão perecer? Eles não já estão enganados, condenados? Por que você teme? Porque ele também nos constrange a lembrar de quem é o nosso Deus. Quem você deve temer verdadeiramente é aquele que remiu a sua alma, tem o domínio de todos os seus dias na palma de suas mãos. Como o próprio Senhor Jesus, o dono dos nossos dias e da nossa vida, já disse: não temo homem que pode tirar a alma do corpo, mas tema Deus que pode tirar tanto a alma do corpo como jogar a alma no inferno. Então tenha certeza, tenha convicção. Fé é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam, existem. Tenha convicção de quem é o seu Deus, de que Ele tem o domínio de todas as coisas na palma de tuas mãos. É nele que você deve confiar e entregar os seus dias, as suas preocupações, e seja o que for que aconteça, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então o Senhor vai permitir certas coisas na nossa vida, nós vamos entender a maioria delas, né? No momento, talvez Ele até explique depois, porque o Senhor é um Deus que gosta de relacionamento, mas nós temos que ter o nosso coração completamente apaixonados nele, porque o seu caráter é imutável. O seu caráter é imutável. Eu vou até deixar a passagem aqui, né? Eu não me lembro agora, mas onde está escrito que o caráter do Senhor é imutável. E mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Meu irmão, eu agradeço você que chegou até esse ponto do vídeo comigo. Deus te abençoe, Deus te ilumine, abençoe os seus caminhos, a sua vida, o seu propósito.
E até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Deus assim permitir, e fique na paz do Senhor Jesus.